Informação chegando da Arábia Saudita. É uma cobertura dos sonhos para muitos jornalistas, para quem é ligado ao esporte. Cobertura do Mundial de Clubes, a final entre Fluminense e Manchester City está marcada para amanhã, às 3 da tarde. E o Thiago Leme trazendo todos os detalhes para a gente. Thiago está na frente do estádio que vai receber a grande final, é isso mesmo? Bom dia para você. Exatamente, tudo bem, Carla? Bom dia para você, para Sheila, para todo mundo que está acompanhando a Band News. Na frente aqui desse bonito estádio, Rei Abdullah, que amanhã recebe essa grande final do Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores Fluminense contra o campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City. Aquela final sonhada para o torcedor do Fluminense. O Fernando Diniz, foi divulgado ontem um vídeo de bastidores, né, da semifinal contra o time egípcio. E o Fluminense, o Diniz falando para o Fluminense, alegria, coragem, jogue como o futebol brasileiro. É nesse estilo que o torcedor do Tricolor espera que o time brasileiro se comporte amanhã contra o Manchester City, que, como a gente vem falando a semana inteira, claro, é muito favorito. O Guardiola tentando valorizar esse torneio, né, Carla? A gente sabe que o europeu não dá tanta importância, não valoriza tanto quanto nós, brasileiros, sul-americanos, valorizamos esse Mundial de Clubes, mas o Guardiola falando que é o primeiro título do City, né, tá tentando ganhar pela primeira vez. O Guardiola já ganhou com o Barcelona, então o City respeitando o Fluminense, elogiando o estilo do Fernando Diniz para essa partida de amanhã. Sheila tá falando, né? Nossa, é um belíssimo estádio, de fato. Uma joia ali encravada, parece, né? Bonito. Agora, Thiago, você trouxe entrevistas aqui com torcedores do Fluminense nos últimos dias e todos muito esperançosos, muito felizes. O clima é o mesmo entre esses torcedores ou a perna começou a tremer já do pessoal por aí, com quem você tem conversado? E que ventania aí, hein, Thiago? Pois é, tá começando a ventar que esse estádio, por sinal, apesar de chamar Rei Abdullah, o apelido dele é a Joia do Rei, então a Sheila observou bem aí, a Joia do Rei, o apelido desse estádio. De joia, à noite. De joia ela entende, viu? Foi bem. Não, cara, eu acho que assim, é claro que o torcedor fica preocupado, mas o pessoal tá mais leve, viu? Eu acho que a grande pressão para os times sul-americanos sempre nesse Mundial é a primeira partida, né? Porque eles sabem que agora o time brasileiro, o Fluminense no caso, é o azarão, né? O europeu é sempre o favorito, então tira um pouco o peso das costas, tira um pouco a responsabilidade. Eu acho que o time do Fluminense vai entrar mais leve. É claro que não pode tomar uma goleada, mas uma derrota, entre aspas, é um resultado normal, né? Se ganha é o maior título da história de um time do Fluminense, e um time brasileiro, um sul-americano, não ganha desde 2012 esse Mundial, quando o Corinthians ganhou do Chelsea lá no Japão. E a cada ano a diferença entre o Brasil e a Europa no futebol, infelizmente, fica maior, né? O desnível fica maior. Então acho que o torcedor do Fluminense, como o time tá leve, vão jogar sem responsabilidade, o que pode ser um ponto positivo, né? Sem dúvida. A Sheila já lembrou, né? Nossa, olha, o Timão vencendo o Mundial e tal. E o Thiago tá destacando a diferença de épocas, né? Antes do Corinthians de 2012, a gente teve o Santos disputando a final em 2011, Santos e Barcelona. Eu me lembro bem dessa partida que eu tava assistindo e que aí sim, o time do Santos, olha, só não tomou mais porque o Barça tirou o pé, né? O Thiago deve lembrar bem. Foi 4-0. 4-0. É isso, aí o Santos tinha um grande time, né, em 2011, com Ganso, com Neymar, os dois principais jogadores, ele tinha o Paulo Almeida, o Elano, enfim, mas era o time do Ganso e do Neymar, né, os dois surgindo ainda. O Santos ganha bem a final do Peñarol, volta a conquistar uma Libertadores, que não conquistava desde a década de 60, mas aí pega o Barcelona do Guardiola, do Messi, e aí o Santos tenta jogar, e esse é o grande risco, geralmente, de um time brasileiro ofensivo contra um time europeu, né? Se você fecha a casinha, tenta se defender e joga por um gol, por uma bola, você às vezes consegue essa uma bola e consegue ser campeão. Se você abre demais, defensivamente é difícil, e eu acho que esse é o maior risco do Fluminense. Qualidade ofensiva não falta, com Paulo Henrique Ganso, né, por coincidência que agora com muito mais idade, mas desde desse título da Libertadores do Santos, agora o Ganso do Fluminense, o Keno, o Cano, John Kennedy. O Fluminense tem muita qualidade ofensiva, o Marcelo, e defensivamente também tem. Só que defensivamente é um time que deixa um pouco de espaços, e deixar espaços contra um time como o Manchester City, por mais que não tenha Haaland,
e nem De Bruyne machucado. Mas tem Julian Álvares, tem Bernardo Silva. Se deixar espaço para esse time, pode ser muito perigoso. Condição raríssima do Ganso mesmo, né? Jogador brasileiro que participa de 2 finais de mundiais de clubes em times diferentes, 12 anos e com intervalo depois. de tempo tão extenso, né? Pois é, que condição, que privilégio, diria, né, para esse jogador. Que foi uma promessa tão grande, né, pro futebol, deixou de ser convocado, e aí toda aquela discussão em torno do Ganso, aí depois, não, o Ganso era uma promessa vazia, e agora, de volta, que trajetória, que carreira dele, né? É um dos únicos, se não... Você lembra de outro caso de brasileiro que disputou 2 finais, assim, de Mundial de Clubes, ô Thiago? Olha, depois de tanto tempo, Carla, assim de cabeça não me vem, mas de fato o Ganso teve um início de carreira muito bom, né, no Santos, como a gente falou lá em 2011, teve uma ótima fase no São Paulo também, mas nunca se firmou no futebol europeu, né? Ele passou pelo Sevilha, passou pelo Amiens da França, passou um tempo muito apagado, quando voltou ao Brasil ainda teve dificuldades no início, mas se deu muito bem no Fluminense, é um jogador que com as características que ele tem são raríssimas no futebol de hoje em dia, né? Aquele camisa 10 clássico, com uma certa lentidão, mas assim, uma classe que hoje em dia você não tem, né? O futebol hoje em dia é muito físico, o Ganso em um toque na bola consegue colocar a bola em um lugar que poucos jogadores conseguem, é um jogador, como eu falei, para o futebol atual muita gente acha ele lento, né? É uma característica que pouca gente tem, então, de fato, 12 anos depois, a gente tem muito jogador que voltou da Europa e ganhou a Libertadores, com uma idade avançada. O caso do Felipe Melo, ganhou 2 vezes com o Palmeiras, agora está no Fluminense. O Ronaldinho Gaúcho, quando voltou para o Atlético Mineiro, mas tendo ganhado o garoto como Ganso, na minha cabeça não vem ninguém agora na memória. Olha, o pessoal tá lembrando de Yarley, do Inter, jogou 2 finais de Mundial. O Marcelo, que jogou pelo Real também, né? Agora vai jogar pelo Fluminense. É isso aí. Mas não com intervalo tão grande, né? Com intervalo tão grande, não. Realmente. Realmente, Danilo ganhou 2005. Danilo e Fábio Santos, né? Estão me lembrando. É isso aí. Mas é uma condição bem rara, né? Mandem mais. Mandem mais, ouvintes, mandem mais. É isso. Thiago, bom trabalho pra você por aí, viu? Amanhã a gente volta a conversar. Amanhã você vai estar com a agenda cheia, né? Mas enfim. Mas com certeza. Estaremos desde cedo aqui no estádio já. Hoje, daqui a pouco, tem a coletiva. Eu cheguei aqui no estádio agora porque daqui a pouco tem as entrevistas coletivas do Guardiola, do Fernando Diniz, de um jogador de cada equipe. Também tem os últimos treinos, né? A gente vai poder acompanhar aquele último trabalho, pelo menos o início, a parte que é aberta, tanto do Diniz quanto do Guardiola. Voltamos ao longo da programação do Band News e amanhã, com certeza, com muitos torcedores aqui, 60 mil pessoas para esse grande jogo aí, a final entre Manchester e Fluminense. Que delícia, hein? De fim de ano para o torcedor do Flu. Beijo para você, Thiago. Bom trabalho. Até amanhã. Valeu, beijo para vocês. Até.